Neste Cidadania, vou conversar sobre um assunto que interessa diretamente ao conjunto da sociedade brasileira. Trata-se da situação atual da nossa Previdência Social. Eu vou entrevistar sobre o tema o consultor legislativo da Câmara, Leonardo Rolim. Leonardo, você recentemente coordenou um seminário exatamente sobre esse tema. Eu começaria lhe perguntando, em que pé está a Previdência Social brasileira? Está equilibrada? Bom, Armando, não está equilibrada. Eu acho que antes até a gente precisaria explicar um pouco às pessoas como está organizada a Previdência brasileira. Por favor. Nós temos o regime geral, que é a Previdência do INSS, que é para o trabalhador da iniciativa privada e também para alguns servidores públicos de municípios que não têm previdência própria. E abrange um contingente de quantos milhões de pessoas? Olha, de aproximadamente 70 milhões de pessoas no Brasil inteiro. Então, é um contingente muito grande de pessoas. Isso, pessoas contribuindo, fora cerca de 27 milhões que já estão recebendo benefícios, seja de aposentadoria, pensão ou auxílio-doença. A área rural está A área rural está incluído nesse grupo. Eles são uma modalidade de previdência social diferente daqueles que recebem um benefício assistencial, chamado de benefício de prestação continuada. Esse benefício assistencial não está nesse número, porque ele não é um benefício contributivo. São para aquelas pessoas que atingem 65 anos, de baixa renda e que não conseguiram contribuir para a Previdência para se aposentarem. E fora desse grupo maior, de 70 milhões de pessoas, estão os militares e os funcionários públicos. Exatamente, que são os chamados regimes próprios de previdência dos servidores públicos. Temos aí, entre civis, militares, aposentados e pensionistas, cerca de 10 milhões de pessoas. É uma outra organização. Nós temos um regime em cada ente, por exemplo, temos o da União, o de cada um dos estados, do Distrito Federal e de cerca de 2 mil municípios. Quando você analisa o quadro geral como especialista no assunto, o que você diria? Você se preocupa como cidadão que entende do assunto em relação à sustentabilidade do sistema da Previdência Social brasileira como um todo? Olha, eu me preocupo muito. Inclusive, esse foi o objetivo do seminário que nós realizamos, discutir a sustentabilidade da Previdência Social. Quando a gente fala de Previdência Social, a gente está falando, no mínimo, daqui a 35, 40 anos. O ideal é que seja até mais, 75 anos, uma vida inteira. A gente não pode discutir Previdência olhando apenas para um mandato. E, infelizmente, tem sido isso que ocorreu no Brasil nos últimos anos. Previdência tem que se pensar no futuro, porque ela é a garantia nossa na nossa velhice e em outros momentos em que a gente não consegue ter renda pelo trabalho, quando adoeceu, ou se sofreu um acidente, ou se ficou inválido, ou no caso da maternidade, para as mulheres. Mas em vários momentos da história recente do Brasil, esse assunto veio à tona e, digamos, a legislação foi modificada com vistas a dar maior sustentabilidade à Previdência brasileira. No que você acha que ela está desequilibrada? Por exemplo, o fator previdenciário não veio concorrer para a sustentabilidade da Previdência, apesar de reduzir dramaticamente os benefícios pagos aos aposentados pelo regime geral? O fator previdenciário ele foi criado com o objetivo de garantir um equilíbrio da Previdência, estimulando as pessoas a se aposentarem mais tarde. O que é que ele faz? Se você se aposenta muito jovem, você tem um desconto no seu benefício. Se você espera e se aposenta mais tarde, o seu benefício fica maior. Você pode aumentar ou diminuir o valor do benefício. Só que o que é que tem acontecido na prática? Ele tem sido um instrumento perverso de redução de benefícios, ao invés de ser um instrumento de permitir que as pessoas se aposentem mais tarde. Porque a pessoa, ao adquirir os requisitos para se aposentar, que no caso do homem é 35 anos de contribuição, a mulher 30 anos de contribuição, a maioria, quase totalidade das pessoas, naquele momento que atinge esse requisito, ela se aposenta. Mesmo o fator previdenciário reduzindo fortemente o seu benefício. Mas por que então que as pessoas fazem isso? Porque naquele momento
ela vê a aposentadoria como complementação de renda. Em média, as mulheres se aposentam por tempo de contribuição aos 52 anos de idade. Os homens, em média, aos 55. 20% do total se aposenta com menos de 50 anos. Em lugar nenhum do mundo as pessoas se aposentam tão jovens. Mas por que as pessoas continuam se aposentando tão jovens no Brasil? Porque o que é que ela vislumbra? Naquele momento, ela não precisa deixar o seu emprego, ela continua trabalhando. E a previdência, a aposentadoria, se torna uma complementação de renda. Eu vou te dar um exemplo hipotético para ficar mais fácil de ser entendido. Vamos imaginar uma pessoa que ganha R$3.000. Ela iria se aposentar, vamos dizer que ela ganhou a vida inteira isso, para ficar uma conta mais fácil. Se for homem, com 35 anos de trabalho, ele já pode ter direito, independente da idade. Independente da idade. Mulher com 30 anos também, independente da idade. Vamos imaginar que essa pessoa, para estar bem na média, seja um homem, né, com 55 anos de idade, que é a média. Essa pessoa vai ter um fator previdenciário aí em torno de 30%, 31%. Para ficar uma conta mais fácil, vamos colocar 30%. Então, se ela ia receber R$3.000, vai receber R$2.100. Perdeu R$900 por mês pelo resto da vida. E como o reajuste normalmente não refaz a perda do poder aquisitivo do aposentado, progressivamente esse prejuízo, digamos assim, vai se acumulando no tempo? Não, ele vai ser perpetuado para sempre, ele não vai aumentar, porque hoje, isso aí é outra coisa que as pessoas não entendem bem, hoje, já há bastante tempo, o reajuste é pelo INPC, você não perde o poder aquisitivo. Uma coisa que foi colocada no seminário pelo João Inocentini, que é o presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, é que o custo de vida do idoso é diferente do custo de vida da maioria da população, e isso é verdade. Eles têm mais despesa, por exemplo, com medicamentos, com saúde, e menos com transporte, por exemplo. Seria necessário ter um índice de custo de vida direcionado para o custo de vida típico dos idosos. Mas, independente disso, se houve alguma diferença pelo fato do custo de vida deles ser diferente, se aconteceu isso, foi pouco. O que as pessoas imaginam que teve perda de poder aquisitivo é pelo que eu vou explicar agora. A origem é o fator previdenciário, não é o reajuste. Sei. Porque, nesse exemplo que eu dei, a pessoa ganhava R$3.000, se aposentou com R$2.100 para o resto da vida. Mas, naquele momento, ele vai continuar trabalhando no mesmo emprego, ele não precisa sair do emprego. Naquele momento, ele vai sair de 3 para 5.100, ele não vai ter uma redução, ele vai ter uma ampliação de renda. A Previdência se tornou uma complementação de renda naquele momento. E aí ele vai trabalhar ainda por vários anos, até que chega um momento que ele não consegue mais trabalhar. Seja porque ele não consegue mais emprego, seja porque ele está cansado, não tem mais a mesma vitalidade que tinha antes. Então vamos imaginar que 10 anos depois ele parou de trabalhar. Aí ele vai ter um drama. O baque. O baque de 5.100 para 2.100. Sim. Esse é o drama que estão vivendo os aposentados brasileiros. E esse baque ainda se torna maior depois. Daí ter surgido a tese fortemente da desaposentação. Exatamente. A desaposentação que é um assunto que está sendo isso. discutido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Correto. Em que pé está esse tema? Então, recentemente, o ministro Barroso, que é o relator, apresentou o seu relatório, que foi uma decisão interessante, porque ele ficou no meio termo entre o que defendia o governo e o que defendiam os advogados dos aposentados. Então, o que é que os aposentados queriam? Eles queriam revisar a aposentadoria, ignorando tudo que aconteceu antes, sem devolver nada e reaposentando. Por quê? Essas pessoas continuaram trabalhando. Vamos imaginar esse exemplo que eu dei. A pessoa que se aposentou com 55, trabalhou mais 10 anos e, de fato, parou de trabalhar aos 65. No desenho que os aposentados entraram na justiça, o que é que ele queria? Olha, eu continuei trabalhando. Esses 10 anos não serviram para mim de nada e eu contribuí. E está correto, as pessoas contribuíram, não
receberam nenhum benefício por essa contribuição. Então, o que é que eles querem? Não, olha, ignora tudo o que aconteceu e eu vou me aposentar de novo agora. Agora eu vou me aposentar de verdade. E sem o fator incidindo. Aí, aos 65 anos e com 45 de contribuição, veja, nesse exemplo fictício que eu dei, ele contribuiu mais 10 anos. Com 65 de idade e 45 de contribuição, o fator, ao invés de reduzir o benefício dele, vai ampliar. Ele, ao invés de ter uma aposentadoria de 2.100, ele teria uma aposentadoria aí de uns R$4.000. E o ministro Barroso concordou com que parte? Então, o que é que ele disse? Olha, é justo que o benefício seja revisto. O nosso sistema é contributivo. Então, se ele contribuiu, ele tem que ter algum benefício com isso. Por outro lado, ele se aposentou lá atrás. Não faz sentido eu revisar o fator pela idade, porque ele já está aposentado, nesse exemplo que eu dei, desde os 55 anos. A expectativa de sobrevida dele, que é outro item que faz parte do fator, não mudou porque ele trabalhou esses anos a mais. Então, o que é que ele diz? Olha, fica congelado na data da aposentadoria a idade e a expectativa de sobrevida. Mas nós vamos rever o fator previdenciário pela quantidade de tempo de contribuição. Ou seja, recalcular. Recalcula o fator, deixando na origem, na data da aposentadoria, a idade e a expectativa de sobrevida e atualizando o número de anos de contribuição. Porque Agora, essa pessoa realmente trabalhou mais anos. Com isso vai aumentar o benefício, mas não de forma tão exagerada quanto no que foi solicitado nas ações movidas pelos aposentados. o voto do ministro Barroso tem que passar ainda pelo plenário do Supremo para ser uma decisão acabada. E por enquanto foi suspensa e ainda não teve nenhum outro ministro se manifestando sobre o assunto. Agora eu pergunto, Leonardo, se com a vigência do fator previdenciário, vocês que são especialistas já vislumbram um certo desequilíbrio no sistema, isso é sinal que, primeiro, é difícil acabar com o fator previdenciário. Segundo, vão ser necessárias novas reformas para garantir o equilíbrio no futuro da Previdência Social brasileira? Sem dúvida. O problema da Previdência, do regime geral de Previdência Social, eu diria que não é no curto prazo. No curto prazo, a gente tem que suplementar com outros recursos da Seguridade Social algo em torno de 1% do PIB. Isso está compatível com o que existe no mundo inteiro, não é algo tão difícil de ser pago pela sociedade brasileira, há tributos arrecadados da sociedade com esse fim. Então, o problema do regime geral não é de curto prazo. Mas, como eu falei, Previdência a gente não pode fazer hoje pensando daqui a 5, 10 anos. As pessoas que estão trabalhando hoje querem se aposentar e receber o benefício até elas falecerem, ou, inclusive, deixar para seus pensionistas. Então, nós temos que pensar no futuro. O problema da Previdência está no futuro. Hoje, o Brasil ainda é um país relativamente jovem. A gente tem algo em torno de 13% da população com mais de 60 anos. Em 2050, quando as pessoas que começaram a trabalhar nos últimos anos vão estar se aposentando, serão 30% da população com mais de 60 anos. Vai triplicar o número de idosos em relação ao que a gente tem hoje. Além do que a expectativa de vida também está aumentando. Exatamente. Hoje a expectativa de vida do brasileiro é em torno de 73 anos. Aumentou 25 anos de 1960 para cá. Em 1960 era 48 anos. Em 2050, justamente quando essas pessoas que entraram no mercado de trabalho há pouco tempo vão estar se aposentando, a expectativa de vida ao nascer do brasileiro vai ser de 81 anos, ou seja, 8 anos a mais do que é hoje. E com um número de idosos muito maior. Então, pelas avaliações estimativas que são feitas pelo Ministério da Previdência, a necessidade de suplementação vai sair de 1% do PIB para mais de 6% do PIB. No transcurso de quanto tempo? No transcurso aí de 30 anos. Sim, e aí o que é que vocês, como especialistas, discutem como possibilidades de solução para esse problema? Por exemplo, primeira questão, como é que você se posiciona enquanto especialista em relação a
esse clamor que existe entre os aposentados pelo fim do fator previdenciário? Olha, eu entendo que o fator previdenciário deve ser extinto. Eu sou favorável à extinção. Por quê? Eu acho que nós temos que cuidar da sustentabilidade, mas também da proteção do trabalhador em relação à sua velhice. Hoje, o fator previdenciário, ele reduz despesa, mas não protege adequadamente. Nós temos que ter um sistema que seja equilibrado, que seja sustentável e que proteja adequadamente. Hoje a gente paga um benefício baixo que não garante o sustento das pessoas com dignidade na sua velhice. Isso significa dizer que haverá necessidade ou de se ampliar a idade limite para a aposentadoria ou o tempo de serviço efetivo de contribuição. Exatamente. Olha, não dá para nós imaginarmos que é viável, que é sustentável as pessoas se aposentarem em média aos 54 anos, como ocorre no Brasil. O certo é que as pessoas trabalhem mais anos, como no mundo inteiro acontece, em qualquer país da América Latina, da Europa, da Ásia, no mundo inteiro é assim. As pessoas trabalham um pouco mais e recebem uma aposentadoria maior. Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar. Eu costumo brincar que no Brasil as pessoas fazem de conta que se aposentam e o governo faz de conta que paga uma aposentadoria. Porque as pessoas se aposentam e continuam trabalhando, então ela não se aposentou de verdade. E o benefício é reduzido drasticamente, é muito baixo. Quando ela realmente precisa do dinheiro, é muito pouco e ela vive um drama hoje. Vários trabalhos já mostraram que os aposentados brasileiros realmente vivem um drama, tem uma redução brutal de renda. Então, nós precisamos que o aposentado ganhe mais, tenha uma aposentadoria melhor. Para isso, precisamos acabar o fator previdenciário. Mas para não comprometer a sustentabilidade, temos que fazer com que as pessoas se aposentem mais tarde. Mais tarde. E em relação aos militares e aos funcionários públicos, como é que a participação desses segmentos interfere na questão atuarial da Previdência brasileira como um todo? Olha, nos regimes próprios de servidores públicos, nós temos um problema muito sério, eu diria que de curto prazo. Nos próximos 20 anos, o problema é muito sério. Tende, ao contrário do regime geral, tende a melhorar depois disso. Por quê? Nos últimos anos, principalmente os estados... Tende a melhorar a prestação do benefício? Não, tende a melhorar do ponto de vista de sustentabilidade. De desequilíbrio. De desequilíbrio. Certo. Por que é o contrário? Veja, no regime geral eu falei que no curto prazo o problema não é tão sério. Tá, mas no longo prazo... No longo prazo é seríssimo. Seríssimo. Tá. Em relação aos servidores públicos é o contrário. O problema é muito sério no curto prazo, mas ele se torna menos dramático no futuro. Por que isso? Porque nós tivemos muitos avanços em relação à previdência do servidor público nos últimos anos. Tivemos mudanças importantes que tornaram os dois regimes muito parecidos. Porém, se preservou direitos adquiridos e expectativas de direito. Então, servidores públicos como eu, que ingressou antes das reformas, quando se aposentar, vai ter os mesmos direitos que aqueles que já estavam aposentados. Ou seja, foi garantido não só o direito adquirido, mas a expectativa de direito. Isso faz com que, nos próximos anos, a gente tenha uma previdência pesada para ser pago pela sociedade, para os servidores públicos, ainda. E vai aumentar ainda nos próximos anos. Os estados e municípios foram além, cumprindo o que as reformas da Previdência do Fernando Henrique e do Lula estipularam, fizeram capitalização, fizeram a estruturação de unidade gestora única, coisa que a União não fez, nenhum nem outro. Eu diria que hoje, de todos os regimes de servidores públicos, o mais desestruturado, o mais desequilibrado é o da União, infelizmente. A União dá um mau exemplo. Tem vários estados e municípios que têm uma previdência bastante organizada. Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro tem uma previdência razoavelmente bem organizada, com poucos déficits, com estrutura de administração muito boa. Temos vários municípios também que têm uma previdência comparável a qualquer previdência de primeiro mundo, do ponto de vista tanto de equilíbrio financeiro quanto de qualidade dos serviços. Mas tem ainda essa conta do passado, que ainda vai ser paga por algumas décadas. Só para você ter uma ideia, na União, a complementação que nós temos que fazer contributos para a aposentadoria dos servidores públicos é maior do que a do regime geral hoje.
enquanto o regime geral ano passado ficou em 51 bilhões, essa suplementação que se tem que fazer com tributos, para os servidores públicos ficou em 62 bilhões. E em relação aos militares, qual é a questão em si? Ou está perfeito ele, no caso deles? Não, essa conta que eu falei de 62 bilhões está incluindo civis e militares. Certo. Proporcionalmente, o problema entre os militares é maior do que entre os civis. Os civis é um número um pouco maior, porém, como há muito mais servidores civis que militares, proporcionalmente o problema é maior nos militares. Porque os militares eles só contribuem para as pensões e a contribuição é menor. Enquanto o civil contribui com 11% do seu salário, os militares contribuem com 7,5%. E as pensões dos militares elas são mais benevolentes ainda do que as dos civis, o que torna o custo maior. Essa questão da Previdência, da sustentabilidade da Previdência Social brasileira, com essas nuances que sobre as quais nós conversamos aqui, necessariamente deverá ser um ponto da pauta do próximo governo, da próxima legislatura. Eu não tenho dúvida. A gente já perdeu muito tempo. Era para a gente já ter iniciado essa discussão há pelo menos 4 anos. Tivemos um avanço importante em 2003, com a emenda 41 do presidente Lula, mas era para a gente já ter feito mudanças há pelo menos 4 anos. Eu acredito que se a gente perder a oportunidade agora, em 2015, o Brasil corre um sério risco de ter um problema similar ao que a Grécia teve. A Grécia era o país que tinha um modelo de previdência mais parecido com o nosso. E a gente sabe o que aconteceu. A crise enorme que a Grécia teve que cortar as aposentadorias em 15% e congelar, ou seja, sem repor a inflação, até 2015. Se o Brasil trabalhar agora, a gente não vai precisar disso. A gente ainda tem tempo para fazer os ajustes sem prejudicar as pessoas, pelo contrário, fazendo com que elas ganhem mais, porém, tornando a Previdência mais equilibrada. Leonardo, muito obrigado por sua entrevista. Esse é um assunto, obviamente, importantíssimo, que nós vamos continuar aqui na TV Senado acompanhando de perto. Okay. Eu que agradeço pelo momento em que a gente pôde discutir aqui. Vocês acabam de assistir uma entrevista com Leonardo Rolim, ele que é especialista na área da Previdência e é consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Antes de me despedir, eu gostaria de lembrar o número do Alô Senado, 0800 61 2211, e o nosso endereço na internet, www.senado.leg.br/TV, para quem quiser entrar em contato conosco. Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.